Glória a Deus. Hoje a palavra do Senhor, nós vamos falar sobre Páscoa e o que significa a Páscoa. A palavra de Deus está no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. E também a partir do versículo de número 12. Nós não vamos ler todo o texto, mas sim somente alguns versículos. E no versículo de número 12 diz a palavra: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrará por festa ao Senhor nas vossas congregações, e celebreis por estatuto perpétuo. Até aqui, palavra do Senhor. Podeis sentar em nome de Jesus. Como nós estamos falando nesse tempo celebrativo, que muitas vezes são um tempo corrido, e também existem muitas confusões nessa área da Páscoa. E eu deixei algumas anotações aqui para melhor explicar e também para que nós possamos entender o significado da Páscoa. Dando uma pincelada sobre o texto, o Senhor ordena que no 10º dia do mês de abril, todos os povos de Israel separem um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem nenhuma mancha, para que eles celebrem a Páscoa na noite do dia 14, o dia 15. E o povo vivia preso no Egito por 430 anos, e eles eram tomados como escravos. E o povo vivia naquela escravidão, trabalhando braçalmente para o rei e o governador do Egito. E o Senhor teve compaixão deles e ordenou Moisés que fizesse as mensagens de Deus. Ele e Arão, eles traziam as mensagens de Deus para o povo. E nesse dia já tinha sofrido todas as pragas do Egito, que nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas naquela noite era a última noite que Deus tinha estabelecido, a última praga, que seria a praga das mortes dos primogênitos. Então, desde os animais mais velhos, dos filhos dos animais, e também as pessoas mais velhas da casa, os primogênitos, aquela noite seria ferido com o espírito de morte. Então o Senhor ordenou que eles fizessem isso: separassem um cordeiro e guardassem esse cordeiro até o 14º dia, para que naquela tarde fosse sacrificado tanto os cabritos quanto os cordeiros. E ele disse: vocês pegam a carne e vê quantas pessoas tem na sua casa. Se o cabrito for grande, vocês chamam mais gente e reúnem 2 ou 3 famílias. E se for conforme a quantia de pessoas que tem, vocês calculam para comer esse cabrito ou esse cordeiro. E o sangue deles, quando vocês fizerem esse sacrifício, vocês guardem numa tigela, numa talha ou numa bacia, como
nós podemos entender no dia de hoje, e faz ensopro e passa sobre as vergas, sobre os umbrais da porta, porque essa noite eu vou visitar a terra do Egito. E aonde eu ver o sangue, eu passarei por cima de vocês e não ferirei de morte, e o espírito de morte não adentrará sobre a casa de vocês, porque eu vou estar vendo ali o sangue. Esse sangue servirá por sinal, como um sinal de vida para vocês, um sinal de misericórdia, um sinal de que o Senhor está olhando para os ungidos pelaquela casa que foi banhada com sangue. E assim aconteceu que à meia-noite, depois deles ter feito esse ritual, passado os sangue sobre as portas, à meia-noite passou o Senhor pelo anjo e feriu de morte todos os primogênitos, desde o gado até os homens. E no dia da manhã, pela manhã, eles saíram do Egito e seguiu para um novo tempo, uma nova jornada de vida. Parando com esse texto um pouquinho para nós entendermos, nós associamos os contextos e os textos com os textos do Evangelho, e nós vemos no livro de Mateus, a partir do capítulo 26, no versículo também de número 26 a 28, Jesus, naquela noite que ele foi traído, ele pegando o pão, ele abençoou e partiu, dando aos seus discípulos, dizendo: comei, este é meu corpo, que será entregue por vós. E depois deles ter comido o pão, ele pegou um cálice também e disse a mesma coisa, dando graça, ele abençoou e entregou para os seus discípulos, dizendo: este é meu sangue, que será derramado por vós e por muitos. Então, Jesus, ele celebra a Páscoa, mas agora já não é mais um cordeiro, agora é ele mesmo como um cordeiro, porque João nomeou ele como cordeiro. Quando Jesus ia passando, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ali como cordeiro, ele, naquela noite, ele foi entregue nas mãos dos homens e ele foi morto. E aquele sangue que escorreu sobre a cruz, era sobre esse sangue que ele estava falando, que as pessoas que tomassem do seu sangue e comessem da sua carne. Olha o que ele diz lá em João capítulo 6: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, eu vivo pelo meu Pai, e o Pai vive em mim, e aqueles que permanecem em mim e se alimenta de mim, vive por mim. E ele continua dizendo que todos aqueles também que comem da sua carne têm parte com ele, mas aqueles que não comem não têm parte com ele. Então, é muito importante esses textos para nós vermos o significado da Páscoa, porque a Páscoa ela começa no tempo cristão após a ressurreição de Jesus. Até então era a Páscoa dos judeus, mas a partir da morte de Jesus e a ressurreição, aí nós temos um novo tempo. E aqui, o que hoje impede nós muitas vezes de ser alimentados pela carne, pelo corpo, pelo sangue de Jesus? Muitas vezes nós buscamos barreiras, muitas vezes nós não estamos assim com essa aliança. Então, o nosso compromisso é de observar as Escrituras e reviver os momentos e as palavras de Jesus, porque é vão nós vivermos
dizendo que somos cristão espiritual e nós não colocarmos em prática. Então, o que falta para nós hoje, para nós participar do corpo e do sangue de Jesus, para nós ter essa parte com Ele, para nós ter essa comunhão com Ele? Hoje, para nós colocamos muita trava, nós colocamos muitas muralhas no nosso caminho, nós colocamos muito impedimento, nós mesmos fazemos as nossas separações entre nós e o nosso Deus. Lá em Jeremias a palavra fala que a mão de Deus nunca está encolhida para que não possa nos abençoar, e nem tampouco seu ouvido agravado ou surdo para que não possa ouvir as nossas orações. Mas cabe a nós, como nós somos pecadores, somos errantes, somos falhos, basta nós orar a Deus, pedir perdão para Deus. Lá no Salmo 103, a palavra diz que Ele é tardio, longânimo e abençoador, e a sua misericórdia dura de geração em geração e de eternidade em eternidade. Então, muitas vezes nós ficamos caçando meios para nós não ter uma aliança com Deus. Então, hoje o Senhor mostra que através do sangue nós somos purificados. E por isso nós devemos fazer uma purificação. Esse tempo chamado Quaresma, que muitos cristãos não aceitam, fazendo distinção de igreja em igreja, mas nós rodamos um calendário que isso é contínuo, isso é vivência no nosso meio. Então, muitas de nós cristãos, muitas vezes nós não aceitamos uma sexta-feira chamada Santa, muitas vezes nós não aceitamos um Natal, mas se nós trabalharmos nesse dia, nós queremos receber 100%. O domingo de Páscoa, as pessoas querem dar presente, não aceita como domingo de Páscoa, mas eles querem folgar, eles querem estar no meio. O Natal é a mesma coisa, e assim outras datas celebrativas. Então hoje Deus chama a nossa atenção justamente para nós fazer uma correção espiritual, uma correção sobre o nosso interior, para que nós possamos fazer essa aliança, porque Ele disse: e esse sangue se verá como sinal, e vocês celebrarão esse culto, e será perpétuo. O que é perpétuo? É sempre. Então, quando os filhos perguntarem para vocês: que culto é esse? Vocês dirão para os seus filhos: esse culto é o culto ao Senhor Deus de Israel, que tirou o povo com a mão forte do Egito. Então, Ele instrui nós falarmos da Páscoa, falar desse culto para os nossos filhos. E muitas vezes nós passamos batido, muitas vezes nós não falamos, muitas vezes nós nem interessamos em saber o significado da Páscoa. Hoje nós celebramos a Páscoa com ovo de chocolate e esquecemos da área espiritual. Como nós falamos, tem todo um processo, preparar aquele cordeiro, separar o cordeiro, separar o cabrito. Tinha que ser um cabrito bonito, tinha que ser um cabrito sem mancha, tinha que ser um cordeiro espetacular para celebrar esse culto a Deus. E o sangue, que era aquele rito que fazia com sangue para ungir os umbrais das portas. E Jesus, ele menciona que o sangue dele seria sobre as nossas portas, mas agora de uma maneira literal e diferente, porém espiritual. E ele diz aqui que nós temos que tomar o sangue e comer do seu corpo, que é o mesmo que comeu o cordeiro lá no Egito, e também celebrar
Isso com pão asmo, sem fermento, e também com ervas amargas. Ervas amargas, muitas coisas são amargas na nossa vida. E esse amargo é justamente para lembrar das coisas terríveis, das coisas ruins que passamos, porque muitas vezes nós estamos até mais ou menos bem, mas muitas vezes o nosso coração, o nosso interior, a nossa cabeça está muito longe de nós. Então o Senhor fala para nós observar essas angústias, essas coisas amargas, e reviver e se alimentar de Cristo. Porque é muito importante que nós tenhamos essa consciência que nós somos pecadores, mas Deus é rico em misericórdia. Então não adianta nós ficar fazendo barreira para nós vivermos distante de Deus. Deus chama nós para uma aliança todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã, ali está uma rica oportunidade que o Senhor está dando para nós abrir os nossos olhos mais uma vez, e aquela noite nós não fomos chamados. Então eu faço menção daquele homem que vivia regaladamente, trabalhou bastante, encheu o seu celeiro, e ele falou: agora eu posso deitar, dormir, despojar, porque eu já estou farto, meu celeiro está cheio, a minha colheita foi bem farta, e agora eu posso ficar tranquilo. E Jesus diz assim: tolo, mal ele sabe que essa noite pedirão a sua alma. Então nós estamos preparados para não acordar amanhã? Como que está a nossa vida espiritual com Deus? Porque Deus é Espírito, e lá em Lucas capítulo 13 fala que nós adoramos a Deus em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Então, se nós não entender que Deus é Espírito, todos os ritos que nós fazemos, todos os cânticos que nós cantamos, como nós cantamos aqui, toda a menção da palavra de Deus que é lançada sobre os nossos ouvidos, é vão. Então nós temos que crer que nós estamos fazendo da maneira certa, porque senão é tudo vão. E continuando aqui: e quem come da minha carne e se alimenta de mim, não morrerá. Lá em João 6,56, a palavra diz assim: os seus pais comeram o maná descido do céu, porém morreram. Porém, quem come da minha carne, deste pão, viverá eternamente. Então Jesus está passando uma mensagem aqui para nós, que é muito importante nós estarmos na comunhão com Deus, participando do corpo e do sangue de Jesus. Então hoje vale nós lembrar que nós não devemos caçar meio para estar longe de Deus, mas sim caçar meios de estar perto de Deus, pedindo perdão, orando, confessando, confiando e buscando a Deus. Então nós temos que rever, como está escrito no Apocalipse, rever aonde é que nós estamos falhos e vivenciar novamente o primeiro amor, ver aonde é que nós caímos, aonde que nós errou, e se reerguer, se colocar de pé e tocar a nossa vida, mas juntamente com Deus. Deus dá essa oportunidade para nós todos os dias. E agora, eu espero que todos estejam entendendo, e agora vamos falar o porquê que nós celebramos hoje a Páscoa e nós damos ovo de chocolate para as pessoas. Isso aqui, gente, não tem nada espiritual, mas eu vou falar porque muitas pessoas não sabem dessa parte. No século XVIII, na França, surgiu os primeiros ovos de Páscoa, que seriam ovos de galinha.
E as pessoas pintavam os ovos de galinha e presenteavam as outras pessoas. Por que eles faziam isso? Porque os ovos de galinha, quando colocado na galinha, ele vai ser fértil, vai chocar e vai ter uma nova vida. Então eles fizeram essa simbologia que o ovo da galinha, sendo algo fértil, teria uma nova vida após aquele embrião. Então, olhando assim, até faz sentido, porque o ovo realmente era fértil. E isso foi um ciclo de inovação daquele povo. Foi como se tivesse dado uma alavanqueada na fé daquele povo. E isso se estendeu na Pérsia, na China, no meio dos romanos, e isso se tornou cultura no meio de outros povos. Então eu lembro que, vagamente, quando a gente morava no sítio, a minha mãe falava para nós riscarmos os ovos de galinha e punhar para chocar. Eu lembro disso e não sabia o significado. E quando eu fui buscar o significado desse contexto, eu pude lembrar dessa parte que a mãe falava para nós riscarmos ou pintar os ovos da galinha para punhar para chocar. E é justamente uma cultura que foi estabelecida no século XVIII e iniciou isso na França, onde as pessoas pintavam os ovos e presenteavam as pessoas para punhar os ovos para chocar, para ter uma nova vida, uma nova oportunidade, e assim era um rito que eles faziam. Então, hoje nós celebramos a nossa Páscoa, mas eu quero dizer que a partir daí surgiu, 200 anos depois, começaram a fazer os ovos de chocolate. Aí pararam de pintar os ovos de galinha, de peru e tal, e começaram a fazer os ovos de chocolate e presentear, enrolar aqueles ovos e entregar para as pessoas, com o mesmo símbolo de uma nova era, de um novo ciclo de vida. Então esse é o significado que nós estamos hoje vivenciando, vivendo uma Páscoa onde presenteamos as pessoas com ovos de chocolate e não sabemos o significado, de onde começou, de onde surgiu, por que fazemos isso. Mas a nossa verdadeira Páscoa é justamente o perdão, a misericórdia, através da ressurreição de Jesus, da oportunidade de nós estarmos ligados no Senhor e se alimentando do corpo e do sangue de Jesus. Porque, voltando aqui, se alimentar do sangue e do corpo de Jesus, aonde adentra isso são pelas portas. Qual que é a porta de entrada da nossa vida? Pela boca, pelos olhos, pelo ouvido. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo por uma porta. Quando nós tocamos no corpo de Jesus, que é o pão, e bebemos do seu sangue, é pela boca. E isso ele faz morada em nosso coração e nos faz vivenciar um novo ciclo, uma nova oportunidade para que nós possamos viver eternamente, concluindo como ele disse: o pão, o maná que os seus pais comeram no deserto, porém eles morreram, mas o pão que eu vos dou, que é a minha carne, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, viverá eternamente. Amém? Glória a Deus. Então essas são as palavras que o Senhor nos ordenou que nós mencionasse através desse dia maravilhoso que nós estamos reunidos
aqui na presença de Deus. E que essas palavras fiquem guardadas no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos refletir e vivenciar, tirar todos os bloqueios que muitas vezes impedem nós de estarmos na presença de Deus. E nesse mesmo espírito, vamos nos posicionar. Eu vou permanecer de pé, mas quem quiser e puder ajoelhar, que fique de joelho, faça a sua oração, e nós vamos estar orando no mesmo espírito. Quem quiser ficar de pé, fique de pé, fique à vontade. Coloque seu pensamento em Deus, reconhece as fragilidades, o quão nós somos falhos com o irmão, com a irmã, com os pais, com os filhos, com as pessoas que nós vivemos, e principalmente como nós somos falhos com Deus. Essa é um momento assim de nós renovar nossa aliança com Deus, pedindo perdão, mas pedindo com fé, que o Senhor é rico e misericordioso em perdoar. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, através da Sua palavra, nós nos curvamos a nossa cabeça, nós rendemos a Ti o nosso coração, pedimos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor tira dos nossos pensamentos todo tipo de muralha, todo tipo de bloqueio, todo tipo de gesto, perdoando os nossos pecados. Que a nossa aliança seja revigorada, seja alicerçada na Sua palavra nesta noite. Que nós possamos viver retamente, Senhor, segundo aos preceitos da Sua lei. Que nós possamos celebrar não somente uma vez por ano, mas sim todos os cultos, todas as vezes que nós nos render a Ti num culto, que nós podemos celebrar a Sua morte, a Sua ressurreição, podemos celebrar a partilha do pão, do vinho, celebrar o bem que é o Senhor, o nosso bem maior. Então, ó Deus, a Tua palavra diz, e até tem um cântico, Senhor, prova de amor maior não há. Então o Senhor nos amou primeiro, o Senhor provou do que é ser amado, o Senhor nos amou, nos deu a oportunidade de estarmos na Sua presença, de estarmos ligados na Tua carne, no Teu sangue. Então, ó Deus, vem perdoar os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas. Ó Deus, tira todo tipo de sentimento e de ressentimento que muitas vezes afronta, tira todo tipo de espírito de dúvida, Senhor, que muitas vezes nós levantamos com dúvida se o Senhor perdoou, se o Senhor não perdoou. Nós cremos que o Senhor é rico, longânimo e perdoador. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos purificar, venha nos libertar de todo o mal, porque nós oramos a oração do Pai Nosso, e a Tua palavra assim está escrito, que o Senhor livra nós de todo o mal. E hoje, Senhor, pela Tua palavra, nós pedimos que o Senhor livra nós desse espírito de morte, desse espírito que muitas vezes separa nós de Ti. Então, ó Deus, nós queremos morar nas mansões celestiais, e nós fazemos voto, Senhor, para que esse dia chegue e para que nós sejamos eleitos de acordo com a Tua palavra. Então, Senhor, dê discernimento, dê sabedoria, dê para nós total diligência para que possamos andar retamente no Seu caminho. E pelas vezes que nós escorregamos, pelas vezes que nós não andamos de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, que o Senhor venha nos perdoar. O Senhor não olhe, Senhor, pelos nossos pecados, mas olha para o nosso arrependimento. E muitas vezes, ó Deus, nós temos dúvida como que é o arrependimento. A Tua palavra diz que quando nós arrepender, nós fazemos voto que aquele ato não ocorra mais na nossa vida.
Então, ó Deus, que nós possamos viver numa retidão com a Tua vontade, que nós possamos vivenciar a Tua presença e poder desfrutar da Sua graça, da Sua misericórdia, aqui e nos tempos vindouros. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que essa palavra seja bem clara para os nossos corações, que nós sejamos dignos de receber as promessas escritas nesse livro, e de maneira nenhuma, Senhor, risque o nosso nome do livro da vida, porque a Tua palavra está escrito que aqueles que não forem achado o nome escrito no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, não retira o nosso nome do livro da vida, mas sim, ó Deus, que o Senhor possa lavar nós com o sangue do Cordeiro, que o Senhor possa nos alimentar através do pão abençoado, que é o corpo do Teu Filho amado, nosso Senhor, que nos rege para a vida eterna. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, olhe para nós com misericórdia, Pai, assim como o Senhor olhou para aquele povo lá no Egito, aonde eles estavam sendo escravizados. E muitas vezes, Senhor, nós estamos sendo escravizados nos dias de hoje por esse espírito de morte, por esse espírito de embriaguez, que muitas vezes nós vivemos embriagados pelo pecado, nós somos escravos do pecado. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor é perdoador, perdoa, Senhor, os nossos pecados, estenda as Tuas mãos, Senhor, envia um anjo, Senhor, ao nosso encontro, assim como o Senhor enviou Moisés, envia um anjo, Senhor, assim como o Senhor tem enviado o Teu Filho amado, Jesus, para nos resgatar da escravidão do pecado e da morte. Então, ó Deus, que por essa palavra rica em misericórdia, que o Senhor olhou para aquele povo que vivia sofrendo, e o Senhor tirou eles do Egito com o sinal do sangue. Então, ó Deus, que esse sangue recaia sobre nós e perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpe nós de toda a impregnação do pecado, de todas as raízes malignas que afrontam a nossa vida. Ó Deus, no nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, ó Deus, que o Senhor quebra todo tipo de maldição, Pai, daqueles dos nossos antepassados que Te aborreceu, e essas maldições não foram quebradas. Então, que no nome de Jesus, Pai, que essas maldições sejam quebradas hoje, essas raízes fincadas na nossa alma sejam arrancadas, seja cancelada, seja cortado todo tipo de corrente que nos embrama para nós não crescermos na fé. Então, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, com a espada desembainhada, o Senhor corta todo o laço inflamado do maligno, tudo aquilo que nos arrodeia, tudo aquilo que nos amarra, todo tipo de porta fechada, todo tipo de embaraço que muitas vezes nós não conseguimos caminhar. Então, ó Deus, que o Senhor tire toda a atadura dos nossos pés, tira todas as ataduras, todo tipo de cisco dos nossos olhos, para que nós possamos ver conforme a Tua palavra nos ensina. Ó Deus, no nome de Jesus também nós apresentamos os nossos familiares, apresentamos todos os nomes colocados nesse livro, Pai, da oração, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desenganadas, numa área terminal da sua vida. Ó Deus, entra com misericórdia, Pai. Se essa enfermidade for para a morte, ó Deus, que o Senhor salva a alma dessa pessoa, o Senhor perdoa os pecados dele, Pai, que esse sangue que nós professou hoje recaia sobre essas pessoas e perdoa os pecados deles, Pai, e conduza eles à vida eterna. Mas se essa enfermidade não for para a morte, Pai, que o Senhor abençoa, cura essas pessoas e traga eles para as suas casas, para os seus lares, com o testemunho que o Senhor curou, que o Senhor faz. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, também que o Senhor possa curar a nossa alma aflita, a nossa alma arrependida,
o Senhor possa liberar o perdão e a misericórdia sobre nós. Que o Senhor atenda, Senhor, o teu olhar sobre as nossas crianças. Que o Senhor visite cada pessoa, cada mulher que está gerando filho. Ó Deus, toca, Senhor, no útero dessa mulher. Aquelas pessoas também que almejam ter filho e não conseguem de maneira alguma gerar filho. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, somente o Senhor pode dar vida. Então, ó Deus, cura o útero, o ovário dessa mulher. Abençoa, Senhor, todo tipo de enfermidade íntima, nas áreas íntimas dessas pessoas. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, cura, Senhor, todo tipo de enfermidade, porque a Tua palavra diz que trouxeram muitas pessoas para o Senhor e o Senhor curou todas elas de todo mal. Então, ó Deus, que essa palavra se cumpra no nosso meio, se cumpra na vida dessas pessoas que nós estamos apresentando a Ti nas nossas orações. Também, ó Deus, nós colocamos toda a autoridade que tem sobre nós, os políticos, os governadores, os policiais, os médicos, enfim, Senhor, toda a autoridade que tem sobre nós, que o Senhor abençoe essas pessoas. Também, ó Deus, nós colocamos todos os empregadores, todos os patrões, todos os empresários nas Tuas mãos. Que o Senhor abençoe, Senhor, essas empresas que estão abertas, abençoe essas pessoas que, de uma maneira, promovem o alimento para que chegue até as nossas mesas. Também, ó Deus, visita o homem do campo, Pai. Abençoa aquele que planta, aquele que colhe, aquele que passa pelo período do sol quente. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, livra, Senhor, esse mantimento da lagarta, do pulgão. Abençoa com um bom tempo. Abençoa, Senhor, com a chuva serôdia, com a chuva no tempo certo. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, repreende o devorador, repreende todo o mal, Pai, que muitas vezes recebemos e nós não sabemos aonde foi o nosso pagamento, aonde foi aquele recurso que trabalhamos o mês todo, Pai. Então, ó Deus, repreende o devorador, nos dê sabedoria, Pai, para administrar o que ganhamos, nos dê entendimento, Pai, e nos dê saúde, para que nós possamos aproveitar o nosso salário, usando na saúde, na alegria, com total vigor de saúde, Pai. Então, ó Deus, livra nós de todo tipo de enfermidade. Abençoa-nos pela graça do Teu Espírito e pela misericórdia. Ó Deus, no nome de Jesus, nós apresentamos os nossos jovens. Ó Deus, dê sabedoria, porque muitos dos jovens procuram uma identidade, eles mesmos não sabem o que eles querem ser, e muitas vezes encontram pessoas que aconselham mal e eles se perdem. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, visita os nossos jovens, visita as nossas famílias, toca, Senhor, nos nossos corações, limpa nós, Pai, de todo tipo de incredulidade e de todo tipo de mal que nos afronta a nossa alma e que nos quer empurrar para o abismo. Mas que o Senhor venha nos socorrer nesta noite. Ouve o nosso grito, o nosso gemido, ouve a nossa oração. E assim como diz o salmista, de maneira nenhuma, Pai, retira de nós o Teu Espírito. Ó Deus, no nome de Jesus, não retira de nós o Teu Espírito, porque o Teu Espírito é o Espírito de luz e que nos conduz com os olhos abertos, para que nós não venhamos tropeçar com os nossos pés em pedra. Então, guia-nos pelas veredas da Sua justiça, pelo amor do Teu nome, e leve-nos pelas verdejantes pastagens, e nos conduza a águas tranquilas, a águas limpas e doces. Que nós sejamos do Seu rebanho, que nós sejamos ovelha do Teu pasto, que nós recebemos o Senhor como nosso pastor,
e que o Senhor não deixe nos faltar a graça e a misericórdia, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não falta conosco. Muitas vezes nós temos faltado contigo, Senhor, mas o Senhor está ali e o Senhor não tem faltado conosco. Então nós agradecemos o Senhor por essa rica palavra, por essa oportunidade de estar aqui em pé, falando da tua palavra, pedindo a tua graça e a tua misericórdia, transmitindo a palavra para outros demais. Então que o teu poder estabeleça sobre nós. Receba o nosso culto, receba a nossa oração, atende-nos pelo amor do teu nome. Ó Deus, nos conceda a virtude do entendimento, para que melhor possamos a cada dia celebrar o teu santo nome, e assim como diz na tua palavra, que nós possamos celebrar constantemente, de geração em geração, a Páscoa do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito gostoso estar na presença de Deus. A gente sente a palavra de Deus adentrar sobre a nossa alma, e nós sentimos que o Senhor tem prazer em perdoar nós. Ele é rico e longânimo em perdoar, e a sua misericórdia dura de geração em geração, de eternidade em eternidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Números, no capítulo 6, a partir do versículo de número 24 ao 27, e porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu vos abençoarei. Então eu ponho o nome do Senhor sobre todos os nomes que está escrito nesse livro, sobre os nomes dessas pessoas que estão nos acompanhando, sobre vocês que estão aqui presentes, e que assim o Senhor te abençoa e te guarda, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz sobre a tua casa, a paz sobre a tua semana, a paz sobre a tua família, a paz sobre o teu trabalho, a paz sobre a tua alma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que todos tenham um ótimo término de sexta-feira, um sábado repleto das bênçãos e da maravilha do Senhor, e um domingo abençoado, um domingo celebrativo, que nós possamos celebrar o nome do Senhor todos os dias, não somente nesse domingo chamado domingo de Páscoa, mas sim todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, assim, como eu disse, domingo quer dizer dia do sol. Literalmente 135 países e 135 línguas conhecem domingo como dia do sol. E nós conhecemos como domingo, foi transliterado para nós domingo, mas também para nós também é escrito dia do sol, é que nós não usamos esse nome. Então não tem domingo de Páscoa, dia do sol de Páscoa, mas sim tem os dias celebrativos que nós possamos celebrar pelo calendário que nós usamos, aproveitar o dia, aproveitar a oportunidade. Muitas vezes nós não temos a oportunidade de estar com a família, muitas vezes nós não temos a oportunidade em outros demais dias, mas esses dias são separados justamente para fazer esse tipo de festa. E a palavra diz que todos devem observar esses dias como festa, mas nunca esquecer que estamos celebrando a Páscoa do Senhor, que é pão e sangue, pão e vinho, carne e sangue do nosso Senhor. Amém? Que Deus seja louvado. A todos, Deus abençoe em nome de Jesus.
Podemos aplaudir o Senhor?